E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês a solução da atividade 01, tá? Então, bem simples aqui a solução. Vamos apresentar a questão de formatação, tá? E aqui o que é que ele está pedindo? Só para que eu formate essas datas e essas horas conforme esse outro intervalo aqui de células, tá bom? Então, óbvio que você pode clicar aqui e mandar na vida real, por exemplo, pintar a formatação, né? Mas para que você saiba, você pode vir aqui em formatar células, né? Aqui quando você vem para formatar as células e deixar igual. Então, por exemplo, você vem aqui data, formata igual a esse, ó, tá? Aqui você vai formatar 14/4, igual a esse aqui, ó. Claro que aqui ele está usando uma data padrão, né? 14 de março. Então, sempre que você quiser formatar datas, você vai escolher qual a forma que você quer apresentar aqui. E óbvio que se você quiser usar várias células, você seleciona todas as células, tá? Para utilizar a mesma formatação. Então, eu vou continuando aqui, ó. 14 de abril com esse aqui, né, ó. O mês sem o zero, né? Esse aqui é com o zero, nesse formato. Esse aqui você tem que vir aqui e procurar a opção extra. E esse aqui é essa opção de primeiro mês, traço, o dia. Essa daqui. E o mês, o nome inteiro, né? Cuidado que tem outras opções aqui. Beleza? Hora, mesma coisa, só que eu tenho que ir em hora. Vai lá. Hora. Eu vou botar qual aqui? Só hora e minuto. Aqui eu vou botar hora e minuto com o PM. Esse padrão aqui, né? Padrão americano. E esse aqui, hora, minuto e segundo com o PM. Esse aqui. Veja que o formatar células, você também tem o personalizado. Eu vou apresentar só um aqui, por exemplo, esse que a gente estava olhando, né? Qualquer um desses aqui. Qualquer um desses, por exemplo, esse aqui, você consegue vir no... essa opção aqui... aqui, que, por exemplo, ele está personalizando o formato. Aqui ele está dizendo dia, mês, ano, os 4 dígitos, né? Fica mais fácil você entender com esses exemplos. Aqui, com 3 caracteres para o mês, né? Aquele que você viu com, tipo esse aqui, ó, 3 caracteres por mês, e assim por diante, tá? Para não demorar tanto, aqui ele quer que você deixe desse jeito. O que é que acontece aqui? Ele precisa... Veja que o conteúdo tá todo aqui, ó, mas não está aparecendo por quê? Porque eu tenho que quebrar esse texto, tá? Esse conteúdo também está aqui, mas eu precisaria diminuir. Poderia colocar aqui 5. Claro que esse aqui não faz sentido, né? Ó, esse aqui eu estou diminuindo a formatação. Este aqui eu precisaria subir, provavelmente também quebrar o texto, né? Para que ele, quando tiver um espaço, um enter, como se fosse um enter, que ele quebrasse, né? As linhas. Você traz ele aqui para cima, ó, esse alinhamento aqui na vertical e o alinhamento na horizontal. Beleza? Próximo, a gente vai para essa outra aba, tá? Que é a aba do ir para especial. E vamos ver o que é que ele quer fazer aqui. Nesse exercício aqui, ele quer o quê? Quer que você pinte de azul todas as células
que contém fórmulas e de cinza as que não tem, né, que é texto. Perceba que quando você clica nessas células, aparece o valor aqui, né? Mas em algumas, aqui, ó, algumas delas vão ter fórmulas, ó, tá? Ele quer que você identifique. Então, existe um recurso aqui de ir para especial, aqui em localizar, selecionar, tá? Que você pode ir para uma célula em especial, tá? E aqui ele diz qual é a célula que você quer ir. Células que têm constantes, células que têm fórmulas. Então, por exemplo, eu quero ir para células que têm fórmulas e pintar de azul. Então, qual o resultado que você quer? Você quer células que têm fórmulas e o resultado é um número, é um texto? São funções, fórmulas que trazem resultados lógicos, né? Verdadeiro ou falso, erros. Eu vou botar todos, né? Então, ele, quando eu dou OK aqui, ó, ele veio para todos, né? Para todas as células que tem uma fórmula. Eu vou pintar aqui de azul, tá? E vou novamente no mesmo local, procurar agora em ir para especial, onde tem constantes, né? Ele achou aqui, ó, vê que tá marcadinho, e vou pintar de um cinza assim, beleza? Então, atenção nesse recurso aqui, que é um recurso importante quando você quer encontrar fórmulas, valores aqui dentro da sua planilha, tá bom? E nessa de baixo, pessoal, o exercício que é o seguinte, que você pinte as células que contêm comentários. Comentários em células são esses carinhas aqui, ó. Um comentário incomoda, tá lá, né? Todas essas células que você adiciona um comentário, qualquer célula que você estiver trabalhando, se você quiser adicionar um comentário, você vem aqui, né? Um novo comentário. E adiciona qual o comentário que você quer. Ou até mesmo uma nova anotação, tá? E fica aqui a anotaçãozinha. Se eu quiser excluir, eu seleciono e excluo. Só que nesse caso aqui eu tenho que ir para todos esses. Eu não iria de um por um apagando o que tem de anotações. Então eu venho aqui no ir para, né? E procuro notas. No caso aqui ele está mandando, falando em comentários, né? Mas pode ter comentários, pode ter notas, dependendo aí do Excel. E ele seleciona todos, ó. E aí eu clico em um desses aqui que está marcado, ó, e clico em excluir a anotação. Beleza? Poderia inclusive pintar esses camaradas aqui também. Tá bom? Bora pro próximo, preenchendo o intervalo. Nesses exercícios aqui, ele quer o seguinte, ele quer que você produza séries, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui semana 1, semana 2, semana 3. O que é que ele quer? Produza semana, a mesma série até semana 100. Então, por exemplo, se eu jogar aqui semana 1, serve para qualquer situação que você tiver, tá? Se você arrastar aqui, ó, ele já vem, ó, semana 2, tá vendo? Se eu quisesse repetir, eu poderia com Ctrl+C, Ctrl+V, mas aqui, ó, semana 1, eu tô segurando Ctrl, beleza? Então aqui, ó, até semana semana 100. Show? Nesse outro aqui, ele quer que produza a mesma série até 95. Mas veja que ele, como ele está aqui, ó, 1, 3, 5, tá entendendo? Não é uma sequência. E aí, pessoal, nesse caso aqui, ele está querendo que você faça uma série aqui, né, de números ímpares. Então, veja, ele entende qual é a sua lógica, né? Você quer o 1, o 3 e o 5. Então, muita atenção. Se eu arrasto a partir do 5, ele vai repetir o 5. Nesse caso aqui, se eu seguro o Ctrl, ele vai continuar, né? Tá? Fazer 5, 6, 7. Se eu marco esses dois, ó, sem segurar o Ctrl, ó, como ele vai, ó, 7, 9, ou seja, ele está continuando a lógica. Se eu marco esses dois e seguro o Ctrl, ele está repetindo, beleza? A mesma coisa aqui, ó. Se eu marco os dois e seguro o Ctrl, nesse caso aqui ele vai continuar, porque não tem lógica nenhuma, né? Ele vai seguir a sequência. E se eu não marco, ele repete. Agora, quando eu
Quando eu seleciono 2, aí eu segura, sem segurar o Ctrl, ele vai fazendo na lógica, olha os numerozinhos, ó, 35, 37, e se eu seguro o Ctrl, ele vai repetindo, beleza? Então o que eu quero é os 3, né? Sem segurar o Ctrl, ele vai na lógica, até 95, não é isso? Pronto. Beleza? Neste exemplo aqui, ele quer que você faça essa sequência aqui até janeiro, até dezembro, né? Ele entende os meses, tá? O Excel ele já tem algumas séries dessa. Tem uma aula aí no YouTube minha que eu explico, inclusive, como você faz essas séries. Ele já tem algumas séries formadas, então por já existir a série formada, você só arrastando aqui, ele já vai trazer essa série, tranquilo? O próximo exercício é também ainda um colar especial, muito importante esse colar especial, gente. Ó, o colar especial está desativado aqui, mas eu vou selecionar esses aqui, ó, vou copiar, de Ctrl C, ó, ficou aqui essa marcação, né, tracejada. O colar especial, vou colar aqui, você quando vem colar, tem várias formas de colar, inclusive tem uma forma que é colar só os valores. Se eu colar só os valores aqui, perceba que ele vai trazer o quê? As datas, ó. Por quê? Porque essas células aqui estão formatadas como datas, tá? Dá um ESC aqui. E essas aqui, ó, estão formatadas como geral. Lembra que uma data, ela é na verdade um número, né? Que é a quantidade de dias da data que você colocou, né? Até, se eu não me engano, 1º de janeiro, ou é 31 de 1900, ou é 31 de dezembro de 1899, enfim. Então ele conta essa quantidade de dias, até a data que você está colocando aqui, tá bom? Então, como aqui está formatado como data, né? Ó, ele não está especificando qual é o formato da data, mas a gente sabe que é naquela opção de formatar datas que tem isso aqui, né? Então, quando você for colar valores, tem cuidado. Por exemplo, só uma observação. Se você coloca aqui, ó, aleatório, né? Opa, desculpa. Igual a função, aquela função aleatório, né? Ele vai gerar um número aleatório aqui. Cada vez que eu fizer qualquer alteração, por exemplo, se eu jogar aqui de novo, ó, aleatório, o número de cima já mudou. Se eu precisar fazer uma geração de números aleatórios e não quiser que essa quantidade de números aleatórios fique mudando, eu vou, na hora que eu tiver gerado esses números, eu vou selecionar, dar um Ctrl C, por exemplo, e vou colocar aqui, por exemplo, aqui do lado, colar como números, valores, né? Então, veja que aqui, ó, não vai mudar mais aqueles valores. Esses aqui estão mudando, porque tá uma função, na verdade, aleatório ali, beleza? Vou apagar esse e bora pro próximo. Nesse segundo aqui, o que é que ele quer, pessoal? Cole aqui os formatos da coluna. Eu não quero colar os valores, quero colar a formatação. Existe uma formatação aqui, que se eu quiser inclusive olhar, eu vou olhar em formatar células, tá lá um percentagem, tá aqui o científico com 2 casas decimais, aqui tá uma fração no máximo de um dígito, aqui tá esse personalizado aqui, ó, aqui tá também um personalizado, ok? E aqui tá outro personalizado bem diferente. Aí vamos entender, se eu pegar essa formatação daqui, ó, pincel de formatação, e jogar aqui, olha que loucura. Tinha números ali, olha o que virou. Por quê? Olha a formatação desse como tá, 1500, por percentagem. Percentagem normal era um valor ali que eu acho que era 1500, né? Se eu der Ctrl Z, 15, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Em porcentagem, quanto fica, né? Porque ele multiplicou aqui por 100. Esse, ó, notação científica. Esse, ó, a formatação. Vamos olhar um por um, né? Como a gente viu. Esse é porcentagem. Esse aqui é notação científica com 2 casas decimais. E ele mostra em cima como vai ficar. Certo?
Esse aqui, olha a fração, máximo de um dígito, olha como vai ficar. Você bota um número, 4 e 2 terços. Né? Olha como fica a formatação. Na verdade, o que eu tenho ali é 40,65. Né? 40,65. Quanto é 2 terços? Né? Ele deixou nesse formato aqui. 40 e 2 terços, entendeu? Esse aqui, o que eu tenho é 100,7. Tá 100,700, né? Por quê? Porque eu deixei aqui, ó, personalizado. Nesse formato. Tá bom? Se você olhar como tá aqui, ó. Ele deixa em cima, né? Mostrando como é que vai ficar. Beleza? Mas aqui ele tá mostrando, ó. Você tá com 3 casas decimais. E antes pode ser qualquer valor, né? Tá 100, mas se por exemplo eu coloco, tá 100,7, né? Mas se eu colocasse aqui 100,857 assim, né? Porque agora tem um ponto aqui. Então, ó, se você olhar, veja, eu tenho antes do ponto qualquer coisa aqui, certo? Tudo qualquer coisa, até depois da vírgula, 3 casas decimais. E ele mostra aqui como vai ficar. Se eu diminuísse a quantidade de 1000,87 assim, ó, ele perde as casas decimais. Esse vai ficar mais fácil para você entender, tá? Só para entender que existe a colar formatação, tá bom? 3 casas decimais, né? Depois do ponto, 3 valores, né? E antes do ponto, um valor. Então, por exemplo, aqui se eu trocasse 1007, ó, 1007,875. Veja que o número aqui é maior, mas ele está deixando. Vou dar Ctrl Z para deixar no original, beleza? Esse é bem interessante. Quando você coloca aqui em formatar células, você vai ver o formato que esse aqui é. Ele bota entre aspas, meu salário é, tá? Entre aspas, o R e o cifrão, né? E os dois valores. Nesse jogo da velha aqui está dizendo isso. Qualquer valor aqui, vírgula, qualquer valor. Tá? Então, nesse formato aqui, o que é que eu tenho escrito? É 5.050. Então, se você quer, por exemplo, dizer numa planilha, um textozinho, mas na verdade ali só tem um valor, você pode usar essa formatação. Tá? Para não precisar, por exemplo, colocar em 2 células a informação. Né? Um valor e a outra um texto. E esse aqui bem simples também, bem simples de ver, né? Mas bem mais complexo de configurar aqui, tá? Mas também é uma formatação personalizada, beleza? Então bora para lá. Texto para colunas. Pessoal, uma atividade bem comum que acontece é você receber dados assim em uma célula só, mas você quer, na verdade, trabalhar com esses dados em células diferentes. Por exemplo, eu gostaria de trabalhar aqui com Abner Ezaledo e na outra célula a matrícula dela. Né? Então existe uma opção em dados aqui que eu consigo separar texto para colunas. Dados aqui, texto para colunas. Então é bem parecido com a ideia de quando eu quero importar dados, né, para dentro do Excel. Então, veja, como é que eu quero separar isso aqui? Eu estou dizendo que é delimitado ou uma largura fixa, né? Como é que você quer separar isso aqui? Não é uma largura fixa, não tem uma largura fixa aqui, né? É um delimitado, não é uma largura fixa. Ou seja, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Se você olhar, você pode perceber, tem algum espaço, será que separa? Não, porque tem um espaço entre um nome e o outro. Se eu colocar o espaço aqui, ele vai separar Abner, vai separar esse outro nome e vai separar esse outro texto. Então, se você observar, tem sempre um abre parênteses aqui, que vai separar o nome da pessoa da matrícula, né? Então, quando eu ir avançar,
ele me pergunta qual o delimitador que você quer utilizar. Não é tabulação, não é ponto e vírgula, não é nenhum desses, que são os mais comuns. Né? O espaço, nesse caso, não vai dar certo, só daria certo se eu tivesse só um nome da pessoa. Então eu vou botar outros aqui e vou botar o espaço. Quando eu faço isso, ele já simula aqui pra gente como é que vai ficar. E é isso mesmo. Eu avanço, ó, concluir. Ele está dizendo, já existe dados aqui, deseja substituir? É, sim. Ok? E ele trouxe esses caras para cá, ó. Beleza? Mas aí você ainda precisa o quê? Trabalhar duas coisas. Uma é, se você prestar atenção, essas células aqui, ela tem um espaço aqui, ó. Aqui atrás não, mas aqui ficou, né, o espaço para o parêntese. Como é que eu tiro isso? Então existem funções no Excel para fazer isso. Você pode trabalhar tanto com a função esquerda, direita, tanto faz, mas eu não vou trabalhar nem com direita nem com esquerda. Eu vou trabalhar com a função aqui, arrumar. Essa função arrumar, se você pesquisar ela aí, ela vai arrumar, ela vai retirar esses espaços em branco, ó. Aqui eu não tenho mais o espaço em branco de um e com o outro. Então eu dou um Ctrl C aqui, posso botar Ctrl Shift para baixo, ele vem tudo, tá? Shift para baixo eu venho acertando assim, mas eu posso dar um Ctrl e clicar aqui, tá? E um Ctrl Shift para cima e chego lá. Dou Ctrl V, ele copiou todas as células para cá, todos os valores, né? Usando a função arrumar. E agora eu não tenho mais aquele problema. Para eu colocar esses valores aqui é bem simples. Eu dou um Ctrl C e quando vir aqui eu tenho que dar um colar especial só os valores, para eu não colar a função. Porque se eu colar normal com a função vai querer arrumar, né? Ó, ele vai arrumar B9. Vai dar um erro, né? Então muito cuidado nisso aqui. Eu não posso chegar aqui e automaticamente fazer isso. Vai dar um erro de referência, tá? Então eu tenho que chegar aqui, Ctrl C, venho aqui, colar os valores. Então eu resolvi esse problema. E aqui eu posso apagar, tá? Para eu tirar esse parênteses aqui, tem várias formas. Eu posso usar funções, eu posso usar até o localizar e substituir. Eu posso localizar isso aqui, né? Pedir para localizar isso aqui e substituir por nada. Por exemplo, ó. Tá bom? Vai substituindo, ó. Tá vendo? Substituir tudo. Ter cuidado porque não ter 31 substituições foram essas 31 aqui, né? Já tinha feito outras, né? Foram essas daqui. Mas eu também poderia fazer de outras formas, usando funções também, e se substituir, né? Existe uma função para substituir, ó, substituir um texto antigo por outro na cadeia de texto, né? Você botaria exatamente isso que eu acabei de fazer, mas aí você, quando tivesse o resultado, ia ter que pegar o resultado que deu nessa coluna aqui, jogar para cá, né? Sempre colando só os valores, para não ter aquele mesmo problema, tá bom? Aqui ele está pedindo o quê? Separe a data e a operação do nome do item, né? Separar essa data e operação do nome do item. Nesse caso aqui, pessoal, que ele quer separar a data e a operação do nome, eu quero separar isso aqui, né? Eu vou, a princípio, selecionar, mostrar para vocês. Texto coluna. Eu não tenho delimitado aqui por alguma coisa. Ele já detectou meio que largura fixa seria melhor. Porque para eu delimitar aqui, por exemplo, por traço, se eu jogasse aqui um delimitado, ó, e pedisse aqui um traço, é um problema, porque ele tira a data, mas o Walmart vai dar uma bronca, porque o Walmart tem um traço, opa, fiz besteira, tem um traço aqui no Walmart, exatamente, né, que ele separou esse Mart para outra coluna. Bem, nesse caso aqui, por ser pouquinho, você poderia tirar esse traço aqui para resolver esse problema, mas não é a questão, né. Se eu quero botar essa data para cá, eu vou jogar, vou deixar ele assim, vou dar um Ctrl X, poderia jogar aqui, mas eu vou deixar ele aqui mesmo. E venho aqui em dados, né, texto para colunas, e vou deixar uma largura fixa. E aí na largura fixa, como é que funciona? Eu vou botar nessa largura aqui, afastar um pouquinho esse, determinei uma largura, esse aqui eu vou
excluir, eu posso aqui, ó, criar uma linha de quebra, clique na posição desejada. Excluir, ó, criei, excluir, clique 2 vezes. E mover é só arrastar, como eu estava fazendo assim. Opa, sem querer eu criei outro. Tá vendo? Vou mover, vou mover. Então se eu avançar aqui, ó, ele aqui já vai marcar esse, né? Vou dizer que é uma data. Esse aqui eu não quero importar, não vou importar. E esse aí eu vou deixar como geral. Concluir, tá aqui ele. Separou a data. Eu posso chegar com essa data aqui e jogar para cá, né? Vou até apagar ela. Aqui eu posso deixar assim. A operação, veja que tá um só esse aqui, ó. Tá todo mundo junto. Esse aqui ele deixa eu apagar essa data. Vou apagar essa data. E aqui ele veio com, mas veio com a barra, né? Deixa eu vir para cá. Ele veio e me veio com a barra. Então, por enquanto eu vou deixar assim para você ver como ficou. Tá? Então, neste caso aqui, deixa eu ver como foi que ele... Isso. Neste caso aqui, ó. Olhando por aqui você vai ver. Nessa célula ficou tudo junto. Né? Eu voltei para conferir isso. Tá? Aumentar aqui. É tanto que se eu der um Ctrl X aqui, ó, olha o que aconteceu. Ele pegou um restinho ali de quando a gente cortou, né? Talvez eu tenha deixado uma linha sem querer. Não tem problema, mas a gente resolve aqui o problema. Vamos apagar esse, tá? Eu vou propositalmente deixar como deveria estar. Ó, tá tudo aqui. Esse aqui eu vou apagar. Veja que ficou um pedacinho, né? Eu vou deixar propositalmente esse aqui, eu vou dar um Ctrl X, selecionei. E aqui dentro eu vou colar ele para ficar. Claro que a gente poderia utilizar funções para esse aqui, mas eu estou mostrando esses recursos iniciais a vocês. Tá? E o que eu quero agora é separar isso aqui por uma barra. Jogar aqui dentro. Né? Basicamente por uma barra. Então eu venho novamente, texto para colunas. Não vou botar largura fixa. Delimitado. Aqui eu vou jogar uma barra. Ele vai separar já, ó, todo mundo por uma barra. Vamos ver se dá certo. Concluir. Ok. Não é isso? E aí, eu vou fechar esse cara aqui. Mas antes disso, perceba, tinha uma barra aqui, né? Deixa eu ver esse. Tinha uma barra aqui, ó, em serviço. Olha onde o serviço ficou. Você poderia, óbvio, ter utilizado uma função de concatenar, tá? Mas nesse caso aqui posso fazer isso. Cadê? O texto, tá? Texto. Para resolver o problema do exercício. Mas você também poderia utilizar a função concatenar. Aqui, ó, onde eu boto as bordas, tá? Você também poderia, mas resolvi o problema que eu queria resolver. Você pode também botar uma função concatenar aqui, que é uma função, ó, que você utiliza, concat no caso, que você concatena textos, tá bom? Então você poderia, naquele caso de serviço, utilizar essa função concatenar. Deixa eu só dar um Ctrl Z para mostrar a vocês. Nesse caso aqui, ó, igual concat, concat quem? Concat esse, ponto vírgula, separar os parâmetros, com esse, fecha, né? Nesse resultado aqui ele trouxe tudo. Eu dou um Ctrl C, venho para cá, posso vir colar esse pericial e só valores, né? Para não pegar a fórmula. E aqui, opa, apaguei, mesma coisa, beleza? Bordinha, show, fechou a atividade 1, é isso aí, vocês têm que fazer.
Beleza, galera? Um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!